Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria! Bem-vindos a mais uma catequese, mais um encontro com os arautos do Evangelho. Nós hoje iremos abordar um tema relacionado com a nossa vida espiritual, que é o tema dos mandamentos. Mas mais especificamente, iremos ver aquilo que consideramos o mais frágil dos mandamentos. Isto porque, se dos 10 mandamentos há alguns deles dos quais nos lembramos constantemente, quando, por exemplo, vamos nos confessar, há um deles que muitas vezes, para não dizer sempre, nos esquecemos. E hoje iremos abordar o mais frágil dos mandamentos. Todos nós procuramos, enquanto católicos, alcançar a vida eterna, ou seja, salvar a nossa alma. Para salvar a alma, para alcançar a vida eterna, nós temos a resposta que Nosso Senhor deu ao moço rico: se queres alcançar a vida eterna, pratica os mandamentos. Este trecho, precisamente, está colocado no ponto 2052 do Catecismo, quando o Catecismo trata, precisamente, dos 10 mandamentos. Mas, entre os 10 mandamentos, há um deles que é o mais importante. E o Catecismo, logo de seguida, trata dele. Daquele encontro entre Nosso Senhor e o doutor da lei, que pergunta: Mestre, qual é o primeiro dos mandamentos? Qual é o principal dos mandamentos? E Nosso Senhor vai dizer, citando ao Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Mas, caríssimos irmãos, se isso é verdade, se o primeiro mandamento é o mais importante de todos, entretanto, quando nós vamos fazer um exame de consciência, por exemplo, para nos confessarmos, pensamos se matamos, se roubamos, se injuriamos, se caluniamos, se dissemos coisas feias. É importante, sem dúvida. Mas porquê que nós nos esquecemos sempre do primeiro mandamento? Se amamos a Deus sobre todas as coisas. Ora, se tantas vezes esquecemos desse mandamento, bem se pode dizer que o primeiro mandamento é o mais frágil de todos. Para nos ajudar a abordar este assunto, eu vou-me valer de um livro de orações, no qual temos um exame de consciência mensal. Ou seja, é um questionário para quem faz a confissão mensal. E então ele pergunta se tem omitido frequentemente as suas orações quotidianas por negligência e se tem voluntariamente distraído nas suas orações. Então são duas questões. Uma, omitir as orações por negligência, outra é a distração. Vejam, nós todos os dias temos de nos alimentar. Todos nós, diariamente, tomamos o nosso pequeno almoço, tomamos o nosso almoço, jantamos. Porquê? Porque se nós não nos alimentarmos, nós ficamos fracos, nós ficamos débeis, nós não temos forças, inclusive não temos força anímica para poder empreender as obras diárias, os nossos trabalhos, enfim. Está bom. Muito mais em relação às obras espirituais. Se eu não rezo, se eu, como diz aqui o questionário, omito frequentemente as minhas orações, eu não vou ter a força de alma para praticar a virtude, para rejeitar o mal, para aderir ao bem, para defender a Deus, para, em suma, amar a Deus sobre todas as coisas. Um outro ponto trata sobre as dúvidas contra a religião. Ou seja, se a pessoa consentiu deliberadamente em dúvidas contra a religião e, algo relacionado com isso, se guardou ou leu livros ou escritos hostis à religião. Ou seja, se ela tem a tentação ou se ela ouve algo que é contrário à religião, por exemplo, contrário aos dogmas, então se Cristo ressuscitou ou não, se encontraram os ossos de Jesus, se existe mesmo a Santíssima Trindade, se não foi uma coisa forjada pela Igreja Católica, etc. A pessoa pode ter tentações contra a religião. Entretanto, se ela consente deliberadamente, ou seja, se ela, tendo essas dúvidas, tendo essas tentações, ela vai atrás de coisas que vão tentar justificar, não é, essas tentações que ela está a ter. Um outro ponto, se tem falado contra a religião ou deixado de defendê-la quando era seu dever. Então vejam que este aspecto subdivide-se, porque um lado é falar contra a religião, ou seja, criticar a religião, criticar pontos que eu porventura não compreenda da religião, ou seja, ou até mistérios da fé, que naturalmente não são compreensíveis só para aqueles que têm realmente olhos de fé, mas por outro lado é também deixar de defender a religião. Normalmente a pessoa deixa de defender porque tem vergonha, porque tem respeito humano, e então isso é uma omissão
da defesa da fé. Ou seja, em determinados momentos da minha vida eu sou confrontado com situações por onde eu tenho de defender a minha fé. Eu sou obrigado a dar cara, a apresentar-me para defender algum ponto da minha fé. Então, se eu omiti essa defesa, eu devo pedir perdão a Deus. E além disso, se eu deixei de defender a religião quando devia defendê-la diante de outras pessoas que porventura possam ter ficado escandalizadas com a minha atitude, eu devo pedir perdão também pelo escândalo que causei. Por exemplo, se fossem crianças, se fossem filhos, se fossem netos, se fossem pessoas que estavam sob a minha autoridade e eu deixei de cumprir com o meu dever, eu posso ter escandalizado essas crianças. Devo pedir perdão a Deus. Um outro ponto, se tenho criticado pessoas ou práticas eclesiásticas ou consentido que outros o fizessem na sua presença. Então, isto é um ponto, caríssimos irmãos, que é quase um lugar comum hoje em dia, infelizmente. Na nossa prática da religião, há cada vez mais aquela tendência para criticar as pessoas ou as práticas, mas não é tanto assim o criticar, também pode ser a crítica, mas gozar, ou seja, deixar cair no ridículo, inclusive criar anedotas ou rir das anedotas das coisas sagradas, das pessoas sagradas, dos ritos sagrados, dos padres, das freiras, etc. Isso é uma coisa que ofende a Deus, porque é ridicularizar a religião sob o pretexto de que a religião vai ser mais leve, vai ser tida como uma religião mais aberta. É uma mentira, porque na realidade eu estou a gozar com aquilo que há de mais sagrado, que são as pessoas e que são os objetos da nossa sagrada religião. Um outro ponto, se tem seguido práticas supersticiosas por convicção ou por leviandade, e se tem assistido a reuniões de espiritismo ou pedido e usado remédios aconselhados pelos espíritas. E quantas vezes? Bom, vamos ver aqui ponto por ponto. Primeiro, se tenho seguido práticas supersticiosas por convicção ou leviandade. Então, a pessoa, quando pratica a superstição, ela tem um excesso de religiosidade. Ou seja, ela acredita não só nas coisas da igreja, esperemos que acredite, mas acredita também em muitas outras coisas que não têm nada a ver com a religião católica. Então ela torna-se supersticiosa. Pode ser que ela seja supersticiosa por leviandade, por frivolidade, ou seja, porque é superficial e acredita então em qualquer coisa. Então dizem assim, você se partiu um espelho, então é por causa disso que você agora vai ter 7 anos de azar, sabe? Coisa assim. A pessoa acredita em qualquer coisa. Ou então, pode ser por convicção. Então ela acha que vai jogar as cartas e as cartas vão lhe apresentar resultados positivos para a sua vida, vai ter sorte naquela semana. Caríssimos irmãos, Nosso Senhor nunca jogou cartas. Nosso Senhor nunca andou a consultar bolas de cristal. Nós temos a nossa religião onde Deus nos providencia o bem e Deus nos aponta o caminho que nós devemos seguir. E por outro lado, pergunta aqui o texto se temos assistido a reuniões de espiritismo. Ou seja, se eu tenho usado os mortos para saber o futuro. Vejam que Nosso Senhor nunca andou a falar com os mortos. Aliás, das poucas vezes que Ele falou, foi fazê-los voltar à vida, ou seja, ressuscitar os mortos. E por isso, aqui o questionário diz-nos que nós devemos dizer quantas vezes nós praticámos o espiritismo ou usámos dos remédios dos espíritas, precisamente porque cada uma dessas vezes é um pecado grave contra Deus e contra a virtude da religião, que se Deus quiser, num próximo programa iremos tratar. Bom, e espero que este elenco, estes pontos que fomos acompanhando neste questionário acerca do primeiro mandamento vos tenham ajudado a conhecer melhor este que é o mais frágil dos mandamentos. Frágil não porque é secundário, porque é uma coisa, enfim, não tão importante, mas pelo contrário, frágil porque é um mandamento muito esquecido por nós. Então, caríssimos irmãos, que pratiquemos sobretudo o primeiro mandamento se queremos chegar à perfeição, se queremos alcançar o reino dos céus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria.